Olá, irmãos, feliz sábado. É um privilégio nessa manhã estar aqui junto com vocês. O nosso coração se alegra pela semana que conseguimos fundar. E se alegra também porque tudo que é bom dura o tempo suficiente. E acredito que foi suficientemente bom estar aqui com vocês. Mas na segunda-feira eu tenho um culto marcado lá com a esposa. E vai ser bom também. Já estava com saudade. E graças a Deus, acredito que 5 da manhã, da segunda-feira, 5h30, estaremos nos encontrando então para retornar às atividades da faculdade. Irmãos, Pederneiras é uma cidade abençoada, eu não conhecia, e quando eu descobri que estaria aqui com vocês na cidade de Pederneiras, fui fazer uma pesquisa breve e descobri que aqui recebe esse nome porque aqui tinha muitas pedras de fogo. E a minha mente esses dias está muito acelerada, eu acho que eu não estou entendendo direito. E eu acho que foi, não lembro exatamente nem qual dia foi na casa do Henrique, na quinta-feira, conversando com ele, com a família. A filha dele falou, Pederneiras de fogo. Aí eu entendi, Pederneiras, né? Enfim, e a gente se alegra. E Pederneiras não é conhecido também só como a cidade que tem muitas pedras de fogo. Hoje já não tem tanto, eu até procurei essa semana, pelo menos para pegar umas duas, mas não consegui. Mas ontem à noite eu também vou lembrar um outro, não sei, espero que não, mas vou levar uma outra lembrança de Pederneiras, que é a dengue, tá bom? Eu vou levar essa lembrança daqui. Cheguei em casa ontem com muito calafrio, febre, dor de cabeça, dor no corpo, e a noite não foi fácil, mas sobrevivemos. Hoje eu gostaria de estar aqui 8 da manhã, mas como eu não dormi quase nada, eu tentei dormir até as 10 ou até as 9h40 para chegar um pouco aqui mais tranquilo. Mas queridos, nós vamos enfrentar tudo isso e nós iremos vencer no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia e retornar ao sermão de domingo. Eu falei que iria iniciar a Semana Santa falando sobre o primeiro milagre de Cristo e iria concluir a Semana Santa relendo essa história e tirando novas lições para a nossa vida. Então, o Evangelho de João, capítulo 2, as bodas em Caná da Galileia. Começamos esse sermão no domingo à noite e hoje nós vamos novamente estudar esse texto e extrair novas lições. A palavra de Deus, ela tem o poder de se renovar, e todas as vezes que nós temos um contato com a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de renovar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Evangelho de João, capítulo 2. E se você encontrou, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Antes de fazermos a leitura, a oração, iniciarmos o tema dessa manhã, eu gostaria de agradecer a igreja. Sem vocês, essa semana não seria possível. E vocês cuidaram da semana nos mínimos detalhes. Geralmente, quando a gente sai da faculdade para fazer Semana Santa, a gente tem um treinamento do que fazer, como fazer. E uma dessas orientações é se reunir com a igreja para definir, então, quem vai ficar na recepção, quem vai ficar no louvor, quem vai ficar responsável pelo som. E aí a gente vai ajustando para que tudo aconteça perfeitamente assim, nos mínimos detalhes, seja muito bom e agradável. Mas quando eu cheguei aqui em Pederneiras, eu percebi que nada disso seria necessário, porque nós temos aqui uma igreja comprometida, onde a sonoplastia funciona, onde a recepção funciona, onde o louvor funciona e onde nós adoramos o Senhor na beleza da sua santidade. Então eu fico feliz pelo envolvimento, pelo engajamento dos irmãos com a missão e, em especial, o cuidado que vocês têm pela casa de Deus. Eu acredito que quando eu retornar em Pederneiras, não estaremos mais congregando aqui. Oi? Você o quê? Ela mora em Pederneiras. Você mora em Pederneiras? Olha aí que privilégio, essa cidade boa. E aí, quando eu retornar aqui, eu acredito que nós não estaremos mais aqui nesse salão, mas nós teremos uma igreja renovada. Amém. E o Papai do Céu já está providenciando recursos, tocando em corações, e eu creio que dentro em breve vocês voltarão a congregar na igreja, na nave, com tudo muito lindo e maravilhoso. Amém. Queridos, Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero que você leia comigo. Mas antes de nós lermos, vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor porque a sua palavra está aberta. Nesse momento pedimos que, de maneira especial, o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, abra o nosso coração e que venhamos ouvir a sua voz. Amém. Senhor, se porventura alguma preocupação, se porventura algo que não está bem resolvido, e que possa impedir de nós ouvirmos e termos uma comunhão mais íntima com o Senhor nesse momento, que o Senhor remova pelo poder do Espírito Santo. Amém. Que nada nem ninguém nos impeça nesse momento de ouvir a sua voz. Por isso,
Convidamos os teus anjos para estar conosco aqui, e eu creio que eles já estão. E convido também o teu Espírito Santo, que já se faz presente, passeia entre os brancos, para que ele seja nessa manhã o guia dessa mensagem. Amém. Fala, Senhor, aquilo que necessitamos ouvir e ajuda-nos a entender e pôr em prática. Nós pedimos essas bênçãos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Versículo 1, a palavra de Deus diz assim: 3 dias depois houve o casamento da mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Versículo 11: com este deu Jesus princípio aos seus sinais. Em Caná da Galileia manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Queridos, nós nos deparamos novamente com essa história. Quem estava aqui no domingo, levanta a mão aí. Quem estava aqui no domingo? Então você já conhece, ou acredito que você já conhecia, foram lembrados do contexto cultural da época de Cristo. O casamento durava uma semana. Deixar de oferecer a devida hospitalidade era considerado um delito grave. E naquela época não havia muitas opções de bebida, como já mencionamos, então era servido apenas água e vinho. E dentro desse contexto, nós nos deparamos com essa história que tem algumas lições a nos ensinar hoje também. Eu gostaria de saber se você já foi convidado alguma vez para um casamento. Alguém já foi convidado? Olha aí que bênção, que felicidade. Eu lembro que eu e a minha esposa, depois de casados, na verdade antes de casados, eu lembro, nós fomos em um casamento. O ano de 2000, o ano que eu fui fazer teologia, 2022, meu irmão me chamou em 2021 para fazer o casamento dele. E eu falei para o meu irmão: não é assim que funciona, eu não posso casar você. E ele falou: não, mas você me casa, porque você não vai estudar para ser pastor? Eu falei: mas a igreja existe as diretrizes. E ele falou para mim: não, então o que é que você pode fazer? Eu falei: eu posso fazer um culto de gratidão, eu sou união. E ele falou: não, tudo bem, a gente faz um culto de gratidão. Aí eu falei: mas eu estava em Manaus, e ele é do interior da Bahia, minha esposa, e ali nós ficamos de ir então fazer esse culto de gratidão para celebrar a união deles dois. Contudo, eu não consegui ir, porque eu estava fazendo a mudança para São Paulo, para estudar teologia, e eu lembro que na correria não tinha como eu estar lá. Foi até bom que eu não fui, porque de fato eles eram um culto de gratidão, mas eles estavam vestidos de noivo, de tudo certinho, e poderia trazer confusão, as pessoas registrarem e falar: esse domingo aí nem pastor está casando pessoas, e aí poderia não ficar tão bom assim. Mas eu lembro que eu não consegui ir para o casamento do meu irmão. Lá no Amazonas, quando eu morei com a minha esposa, muitos amigos nossos casaram. Infelizmente nós recebemos o convite, mas não podemos ir porque estávamos distantes. Eu lembro que o último casamento que eu fui, deixa eu lembrar aqui na minha memória, o último casamento que eu presenciei foi antes do meu, foi o meu. Então depois disso eu ainda não fui mais em nenhum casamento. Eu casei há quase 8 anos atrás. Mas é interessante notar que quando você se programa para um casamento, e quando você se programa para uma festa, para um evento, você percebe que na maioria das vezes algumas coisas saem do controle. Jesus estava iniciando o seu ministério e ele já estava atraindo as pessoas até ele. Jesus foi um dos convidados daquele casamento, e é possível que com Jesus foi uma pequena multidão. Alguns que não foram convidados, mas atraídos por Cristo, foram prestigiar as bodas em Caná da Galileia. E talvez seja esse um dos motivos que o vinho não foi suficiente, porque a família do noivo sabia que de maneira alguma poderiam permitir que o vinho acabasse. E Jesus estava ali. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, a família que me conduziu a Cristo, eles tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas, e esse menino tinha uma irmã por parte, não outras irmãs, mas tinha uma irmã por parte de pai que ia casar. E eu estava indo para a igreja, e ele falou: Danilo, minha irmã está casando hoje, vamos para o casamento dela. Eu falei: eu não vou, eu não fui convidado. E ele insistiu: não, mas é minha irmã, você pode ir. E insistiu de todas as formas. E ele levou outros amigos, mas eu não quis ir.
Eu não sei se você já foi em um local sem ser convidado, às vezes não é tão agradável assim, sim ou não? Mas talvez você já foi e você pense diferente de mim, e você se sente confortável, e está tudo certo, tá bom? Mas eu tenho, embora pareça que eu sou tímido, tá bom? Eu sou um pouco introvertido às vezes. Aí depois que a gente ganha segurança, que a gente conhece, aí a gente se solta mais um pouco, né, irmão Paloma? Mas no início a gente fica um pouco mais retraído, e talvez por isso eu não gosto de ir a locais que eu não sou convidado. Mas essa manhã nós iremos estudar 4 lições objetivas, e eu creio que novamente Jesus vai falar e falará ao nosso coração. A primeira lição que eu quero estudar com vocês está no versículo 2. Versículo 2, Evangelho de João, lê comigo de novo aí. Versículo 2, a Bíblia diz assim, só vamos ler a primeira parte do versículo. Jesus também foi o quê? Convidado. Por que Jesus estava ali? Porque ele foi convidado. A primeira lição que nós queremos extrair nessa manhã e estudar com vocês é uma lição muito simples e clara no texto. Jesus estava ali porque ele foi convidado. Jesus só vai onde ele é convidado. Jesus é aquele que no Apocalipse está batendo a porta do nosso coração. E a Bíblia diz que se nós abrirmos a porta do nosso coração, Ele vai entrar e vai cear conosco. Jesus é aquele que faz um convite de braços abertos para que eu e você aceite a salvação. Mas Ele não toma a decisão por você. Jesus é aquele que todos os dias quer ter um relacionamento mais íntimo com você. E às vezes você fica fugindo de Jesus. A primeira lição que nós queremos estudar nessa manhã é: Jesus só vai habitar conosco se nós convidarmos Ele. E eu pergunto para vocês, você tem convidado Jesus para fazer parte da sua vida? Você tem convidado Jesus para fazer parte do seu casamento? Você tem convidado Jesus para fazer parte do seu dia a dia? Você tem levado Jesus para a escola, os jovens? Aqueles que estão na faculdade, tem levado Jesus para a faculdade? Ele participa das suas conversas com seus amigos? Onde Jesus está na sua vida? No trabalho, você costuma levar Jesus? Irmãos, a primeira verdade que eu quero analisar nessa manhã, a primeira aplicação é: nós não podemos ousar sair de casa sem Jesus. O grande problema é que, infelizmente, nós vivemos em um mundo de tanta correria que, por vezes, eu vejo pessoas, infelizmente, tomando a trágica decisão de não convidar Jesus. E isso faz toda a diferença. Talvez o motivo de você convidar Jesus, a sua vida esteja como esteja hoje. E talvez talvez a sua decisão de não convidar a Cristo, você esteja enfrentando algumas situações desconfortáveis hoje. Mas a primeira pergunta, o primeiro apelo que eu faço nessa manhã é: quanto sente a necessidade de permitir que Cristo faça parte de todas as áreas da sua vida? Levanta a mão e diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós precisamos sair dessa manhã, e eu já posso até concluir o sermão dessa manhã, se você entender que você não pode fazer nada sem Jesus, porque Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Pare de insistir, querer levar a sua vida sem Cristo. Pare de insistir, querendo fazer o seu casamento funcionar sem você orar, sem você se consagrar, sem você fazer um culto familiar. Pare de querer que sua vida dê certo. Pare de querer ser um cristão forte com pouco relacionamento com Cristo, porque isso não funciona. Amém. Queridos, quantos aqui querem viver ao lado de Cristo, entendem que Jesus precisa ser o personagem central da sua vida? Levanta a mão aí. Perfeito. Primeira lição: convide Jesus. A segunda lição que eu quero extrair tem que ver com o versículo 3. E novamente nós vamos voltar a esse versículo e fazer uma outra aplicação. Versículo 3, a palavra de Deus diz assim, no início do versículo também, a primeira frase antes da vírgula: tendo acabado o quê? O vinho. Queridos, acabar o vinho, naquela ocasião, representava o quê? Representava o desrespeito. Representava o que mais? Lá na Bahia, nós fazemos parte de um povo de muitas tradições. Como é que eu posso dizer? Superstições. Superstições. Então, por exemplo, quando eu era criança, a minha avó, ela tinha algumas superstições que isso foi passando para mim. Meu pai é agricultor e ele planta algumas variedades de frutas. Eu lembro que na minha infância meu pai passou a plantar abacaxi, e o meu sonho era comer abacaxi. Só que a minha avó dizia o seguinte: se você come abacaxi, você não pode comer nenhuma outra fruta, porque isso dá um nó na barriga e você morre. E aí eu preocupado, né, porque lá tinha muitas opções de fruta, eu queria chupar uma manga, comer uma jaca, e eu ficava preocupado, e eu não comi o abacaxi por muito tempo, porque ela tinha essa superstição, ela tinha essa tradição. Lá na Bahia também tem uma outra tradição.
Diz que se você recebe na sua casa, lá na Bahia, tá? Isso é tradição, não tem nada a ver com a Bíblia, tá bom? Mas diz que se você recebe na sua casa uma visita indesejada, sabe, eu sei que aqui em São Paulo não tem esse negócio de visita indesejada, mas infelizmente na Bahia às vezes tem. Aquela pessoa que vai na sua casa e que incomoda um pouco você, e que você não vê a hora dela ir embora. Eu sei que aqui não acontece isso, tá bom? Mas lá na Bahia às vezes acontece. E aí o baiano diz que quando essa visita estiver em sua casa, para você tem que fazer algo para que ela vá embora. E você, geralmente eles falam que tem que colocar uma vassoura atrás da porta. Mas se a vassoura estiver atrás da porta, aí a visita vai ficar incomodada e ela vai embora. Aí outros dizem uma outra coisa. Diz que para você tirar a visita da sua casa, você coloca sal na panela, e aí quando esse sal ficar esquentando, né, ali, aí a pessoa vai se incomodar e vai sair também. Mas na cultura de Cristo daquela época, deixar acabar o vinho era um sinal que eles estavam insatisfeitos com os convidados e estavam mandando embora. Porque o vinho, irmão, simbolizava nada mais e nada menos, tem outro simbolismo, mas também da felicidade, da confraternização. E deixar acabar o vinho causava problema, constrangimento e tristeza. Talvez essa manhã eu irei pregar para alguém que tenha acabado o vinho na sua vida. Talvez essa manhã, porque o vinho também simboliza a felicidade, eu esteja pregando para alguém que perdeu a felicidade de fazer as coisas espirituais. Talvez eu esteja pregando para alguém que já foi especialista em dar estudo bíblico, e dava tanto estudo que os textos bíblicos estavam memorizados na sua mente. Mas aí depois, por um processo de lutas, essa pessoa foi se afastando, deixando de dar estudo, e já tem anos sem dar um estudo bíblico. Talvez essa manhã eu esteja pregando para alguém que até vem na igreja, mas ainda não sente aquele desejo de permanecer na igreja. Talvez eu esteja pregando para alguém que tem uma luta espiritual e não está conseguindo vencer essa luta, e está perdendo a tristeza e a alegria, e está perdendo a vontade de viver. Certa vez eu fui fazer uma semana de oração em uma outra igreja, e ali nós pregávamos, visitávamos, apelávamos, e no final da semana eu recebi uma carta. E eu lembro que na carta dizia: só abra quando você estiver em casa com a sua esposa, contando as experiências dessa semana de oração. E é isso. Mas aí a mensagem dizia que era só para abrir quando eu chegasse em casa e que fosse conversar com a minha esposa. Eu não disse nada para ela sobre a carta, mas também não abri. Peguei o envelope, coloquei na mala, e aí concluímos a semana de oração. Quando eu cheguei em casa, isso eu preguei a semana toda, minha esposa não estava comigo. E aí quando eu cheguei em casa no domingo, eu falei, a primeira coisa que eu falei, bom, eu quero que a gente veja logo isso aqui, porque eu estou curioso. Aí ela pegou e assim, e quando ela abriu a carta, tinha um veneno de rato chumbinho. E eu fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, será se ela tem colocado isso? Né? E eu fiquei preocupado. Mas a gente foi ler a carta, e na carta ela dizia que por situações da vida ela tinha perdido a alegria de viver. Por situações que aconteciam, era uma membro adventista, batizada, esposa de um líder local da igreja, mas tinha tomado a decisão de tirar sua própria vida. E ela comprou aquele chumbinho para ingerir e deixar de viver, e colocar no sofrimento dela um ponto final. Interessante que as pessoas, quando tomam a decisão de suicidar-se, o problema não é porque ela quer deixar de viver, é que ela quer colocar um ponto final na sua dor. Eu falei para vocês essa semana que eu tenho 2 avós, não conheci nenhum dos dois, e um, infelizmente, tomou veneno e suicidou-se. Mas antes dele morrer, naquela época a medicina era um pouco diferente, ainda levaram ele no hospital, e o médico disse para ele: no seu caso não tem jeito, vai morrer em casa. E ele, arrependido de ter feito aquela ação, mas não tinha mais como remediar, e infelizmente meu avô, depois de um tempo, veio a óbito. Meus queridos, às vezes você está passando pela frustração de ter acabado o vinho na sua vida e você perdeu a alegria. Você não sabe mais o que fazer. Você quer continuar vivendo, mas essa dor está sufocando você. A segunda lição que eu quero extrair nessa manhã tem que ver justamente com o vinho ter acabado. E tem que ver com a primeira lição. Eles convidaram Jesus para aquele evento, sim ou não? Sim. Jesus estava ali, sim ou não? Sim. E mesmo Jesus estando ali, o vinho acabou. Queridos, mesmo Jesus estando em nossa vida, o vinho também pode acabar. Mesmo Jesus fazendo parte do nosso dia a dia, nós enfrentaremos problemas. Mesmo Jesus indo conosco para o trabalho, nós teremos decepções. Mesmo nós convidando Jesus para o nosso casamento, teremos dias difíceis. Um dia desse eu estressei a minha esposa. Logo eu estressei a esposa. E foi um estresse assim bem diferente. É porque eu e a minha esposa somos 2 seres humanos um pouco diferentes, mas que se amam e que moram no mesmo lar.
Eu lembro que minha esposa chegou, ela tinha deixado tudo organizado, e eu, por um problema de fábrica, um problema de formação, eu baguncei um pouquinho. Só que eu não faço isso só uma vez, eu faço isso várias vezes. Naquele dia ela estava estressada, de TPM, e ela chegou em casa e ficou muito brava comigo. E ali ela falou, e eu falei, e aí eu percebi que eu ia perder o conflito se eu continuasse falando. Calei a boca, ela ficou muito estressada, e ela disse: essa noite eu não vou dormir no quarto com você. Mas eu falei para ela: se casar comigo vai dormir todos os dias. Esse negócio de cara fechada não. Só que você tem que ter calma. E aí eu tive calma, esperei ela respirar um pouco, e depois eu cheguei perto e falei: meu bem, amanhã eu tenho um dia muito intenso, tenho viagem, tenho trabalho, tenho faculdade, e se você não fizer as pazes comigo, eu não tenho como dormir, porque eu me comprometi em não dormir brigado com você. Eu sei que o estresse está um pouquinho. E aí ela falou: não, meu bem, tudo bem, eu acho que tem que dormir. E ali a gente se abraçou e fomos dormir. Mesmo fazendo culto na família, mesmo levando Jesus para a escola, para o trabalho, para a faculdade, você vai enfrentar problemas. Para de crer na teologia da prosperidade, que diz que se você aceita Jesus, você vai ser um cristão que vai ter a vida de facilidade. Eu quero dizer algo para você, que fique bem claro para você nessa manhã: Jesus não te chamou para facilidades, Jesus te chamou para a eternidade. Jesus não te chamou para que você não tivesse aflições, mas Jesus te chamou para que junto com você, Ele ajude você a suportar as aflições. Talvez essa manhã eu esteja pregando para alguém que está sendo afligido por um problema financeiro. Talvez eu esteja pregando nessa manhã para alguém que está sendo afligido pela saúde física. Talvez eu esteja pregando para alguém que está sendo afligido por problemas emocionais. Mas essa manhã eu quero dizer para você que Cristo tem a solução, que Cristo quer resolver o seu problema, mas que Cristo quer transformar você também. E para que um dia nós estejamos no céu, é importante nós enfrentarmos problemas, termos o nosso caráter refinado e endireitar a eternidade. Queridos, mesmo acabando o vinho, mesmo enfrentando problemas, se você continuar buscando a Cristo, Ele vai estar com você, Ele vai te dar sabedoria, e logo logo você vai passar pela crise que talvez você esteja enfrentando hoje. O apóstolo Paulo diz que nós não somos provados além das nossas forças, e juntamente com a aprovação, Deus já tem o livramento. Amém? Amém. O inimigo toca na vida dele, e aí o inimigo rapidamente saiu, feriu tudo, e acabou a riqueza, os filhos, tudo. Deus permite a aprovação na vida dos teus servos fiéis, com um propósito maior que eu e você não conhece. Mas ainda em meio à luta e à prova, Jó não blasfema contra Deus. Queridos, mesmo convidando Jesus, mesmo se relacionando com Cristo, mesmo sendo batizado, você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu e a vitória final foi nos concedida no nome de Jesus. Amém. Terceira lição, versículo 5, final do versículo, leia aí comigo. Evangelho de João, versículo 5, agora ao final, depois dos 2 pontos. Maria chega para os serventes e diz assim: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus sabe exatamente o que Ele te pede. Jesus sabe exatamente o que Ele pede para você tirar da sua vida e para você acrescentar. Então para de lutar com a ordem de Deus. E a terceira lição é: faça tudo o que Cristo mandar. Eu não sei o que Cristo tem pedido para você nessa manhã. Eu não sei o que Cristo tem pedido para você fazer na sua vida. Eu sei aquilo que Cristo tem pedido para mim. Não relute com Cristo. Aceite a orientação do Espírito e faça tudo o que Cristo mandar. Amém? Amém. Queridos, desenvolva o hábito de comunhão com Cristo. Desenvolva o hábito do estudo da palavra diária. Estude, concentre-se, ouça a voz de Deus e obedeça aquilo que Cristo ordena. O que Jesus tem pedido para você fazer que você não está fazendo? Ajudar a escola. Ajudar a escola. Então você vai ter que ajudar a escola porque Jesus está pedindo, tá bom? E aí tem mais alguma coisa que Jesus está pedindo e que talvez você não esteja fazendo. Não precisa responder, é retórico, mas ela que respondeu, está tudo certo. Queridos, para que você vença na vida de lutas, provações, mas de vitória pelo sangue do Cordeiro. A garota propaganda do Apai, viu? A garota propaganda do Apai. Amém. Está me ajudando na mensagem aqui hoje. Louvado seja Deus, viu? Continua firme. E você tem que ajudar na escola. Ajude pelo poder de Cristo Jesus. Queridos, terceira lição: faça tudo o que Cristo mandar. Quarta lição, e aqui eu finalizo. Vamos rever o texto que lemos a semana passada, versículo 10. Versículo 10. Depois dos 2 pontos, o mestre Sala chama o noivo e diz para o noivo: todos costumam pôr primeiro o qual vinho. O qual vinho? E quando já beberam fartamente, serve o qual? Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Você já sabe, tradição da época: primeiro bom, depois aquele que não é tão bom.
Primeiro, aquele suco de uva maravilhoso, integral, da Super Bom, aquele suco de uva extraordinário. Depois, aquele suco de uva que não é tão bom assim, que você pega um pacote que diz que alguns chamam de mancha-pulmão, que danifica a nossa saúde, você mistura tudo e aí você serve ele. Era mais ou menos isso que acontecia, né? Era um vinho de boa qualidade e depois, quando acabava, eles serviam qualidade inferior e eles não conseguiam identificar porque o paladar já não fazia tanta distinção assim. Mas, queridos, nesse casamento, o bom vinho foi servido por final. Quarta aplicação de hoje. Jesus só nos dá o melhor. Jesus tem o melhor para a sua vida. Jesus tem o melhor para o seu casamento. Jesus tem o melhor para a sua família. Jesus tem a vitória na sua vida espiritual. Jesus tem a felicidade que você tanto procura. Jesus tem a solução para os seus problemas. Jesus tem a eternidade que foi paga na cruz. Jesus quer salvar você. Jesus te oferece sempre o melhor. Eu preciso nessa manhã te lembrar que nós estamos num conflito entre o bem e o mal, e nesse conflito nós já temos um campeão, nós já temos um vencedor, nós já temos alguém que fez tudo que eu e você não consegue fazer. Ele fez a parte dele, ele fez tudo para que eu e você tenham vida eterna, mas nesse processo ele espera que eu e você faça aquilo que está disponível em nossas mãos. O grande problema hoje é que as pessoas querem o milagre de Jesus, querem a transformação que Cristo oferece nos evangelhos, mas não tem feito a sua parte. Jesus diz: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus diz para que eu e você entregue o nosso caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Jesus também diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Queridos, eu lembro como hoje algumas histórias que eu mesmo vivenciei. E uma dessas histórias foi quando eu estava querendo me casar. Eu venho de uma família humilde, a minha esposa também. Financeiramente nós não somos tão privilegiados. Eu sei que aqui em Pedreira tem muitos privilegiados financeiramente, né? Mas eu não tenho muitos privilégios assim. Mas nós temos vontade de vencer em Cristo Jesus. Nós namoramos e a minha esposa tinha um pensamento: quem casa quer ter casa. E aí, com 3 anos de amor, eu sentei com ela e falei: meu bem, eu não vou conseguir a casa agora, e nós não podemos continuar namorando porque já tem um bom tempo. Ou a gente casa ou a gente termina. Eu não estou colocando contra a parede você, mas pelo nosso bem, nós precisamos tomar essa decisão. Foi um pedido bem romântico, irmãos. Negócio assim extraordinário, né? E aí eu falei: aí você vai decidir, né? Um pedido assim bem romântico. E ela falou: não, se não tem jeito, eu caso. E aí nós decidimos casar. Na época eu já comportava. Oi? Na época eu já comportava. Ela trabalhava na escola adventista e eu fui comportar no Amazonas, deixei ela sozinha na Bahia e falei: eu vou, mas eu volto, e nós casamos. Fui nos anciões da igreja e falei: dia 4 de dezembro, volta na comissão, vai ser o dia do meu casamento aqui na igreja. E os anciões então fizeram o voto, reservaram, eu enviei os documentos para minha esposa, ela encontrou alguém que fazia todo o processo, nós pagamos o valor e ele marcou a data do casamento civil para o dia 29 de novembro, e em seguida nós casaríamos, se eu não me engano, casamos na segunda, e no domingo nós casamos religiosamente. E lá no Amazonas, quando eu estava comportando, eu lembro que eu estava na cidade de Maués, e eu tinha feito algumas vendas e tinha alguns valores em mãos, e disse que dinheiro na mão de pobre é vendaval. E eu, preocupado em gastar aquele dinheiro que eu queria economizar para o meu casamento, eu falei: eu não posso ficar com esse dinheiro. Então eu fui em um Bradesco Expresso, depositei esse dinheiro na conta da administração da igreja, para que no final eu fizesse o acerto e recebesse de volta. Chegando lá, naquele dia, eu deposito praticamente todo o valor que eu tinha e fiquei apenas com R$14. Eu estava trabalhando numa bizinha alugada. E aí a bis estava precisando de gasolina. É um negócio que consome muito, né? Que quem bis sabe. Eu coloquei R$2 para rodar um bom tempo. E aí coloquei R$2 e sobrou 12. R$12 dava para almoçar tranquilo. E eu fui lá e almocei. Paguei ali aquele almoço, né, bacana. E almocei e fui trabalhar à tarde. Trabalhei a tarde toda e não vendi nada. Aí quando deu mais ou menos 18 horas, no Amazonas escurece um pouco mais tarde. Aqui agora são 11h30, lá no Amazonas ainda é 10h30, é 1 hora menos. E aí quando estava chegando perto do pôr do sol,
eu lembrei que eu não tinha mais dinheiro, que eu estava com fome. E aí eu lembro que eu olhei para o céu e falei: Deus, é o seguinte, eu quero comer, mas eu não tenho dinheiro. E eu dependo exclusivamente da sua obra. Eu preciso vender hoje. E se eu não vender, se esse dinheiro não entrar, eu não vou comer. Mas Senhor, todavia seja feita a sua vontade. Talvez o Senhor queira que eu jejue hoje. E se for esse o seu propósito, que eu não venda nada, e amanhã o Senhor vai abrir a porta e eu vou ter solução. Mas eu quero deixar claro para o Senhor, a minha vontade é comer, viu? Mas aí o Senhor decide. E aí eu falei com Deus, tudo certo, e continuei trabalhando, ofertando, e quando deu 8 horas, eu não tinha vendido nada. Novamente eu falo: Deus, é o seguinte, eu quero comer, mas não vendi nada, está tudo certo se eu não comer. E aí eu tentei visitar algumas casas, não consegui. Quando deu 20h40 da noite, eu falei: Senhor, agora é a oferta do anjo. Quem já compôs aqui conhece o termo, né? É aquela oferta que você está exausto e você fala: agora é o anjo que vai fazer essa oferta para mim. E eu falei: agora é a oferta do anjo. Se eu vender alguma coisa aqui, amém, mas se eu não vender, eu vou dormir sem jantar. E aí eu lembro que eu bati na casa e saiu uma moça e uma criança. Eu lembro que quando eu fui falar, ela falou: peraí, eu quero saber o que você faz. Você vende aqueles livros, né? Aí eu falei: eu vendo aqueles livros. Aí ela falou: dessa vez eu não vou poder comprar, eu não quero. E aí eu lembro que eu tinha umas revistas do nossa menina na bolsa. E eu falei: não, tudo bem, mas eu quero apresentar algo para sua menina, eu acho que ela vai gostar. Peguei as revistas, quando eu puxei a revista da bolsa, a menina já puxou uma da minha mão. Eu tinha um jogo de 4 revistas do nosso amigo Júnior. E quando aquela menina pegou a revista, a mãe falou: minha filha gosta muito dessa revista. Essa revista aí eu compro. Quanto tá? Na época, as 4 davam em média R$40, as revistas eram minhas, e dava para jantar tranquilo, só para dinheiro para outro dia. Queridos, naquela noite eu lembro que eu saí muito feliz com Deus. Porque Deus disse: se nós botarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. E naquela noite aquilo se cumpriu na minha vida. Eu precisava apenas de uma refeição para dormir tranquilo e trabalhar no outro dia. E Deus me deu muito mais do que uma refeição. Com R$40 eu disse sim. Deu para comer, deu para tomar sorvete, sobrou para o outro dia. E o Senhor providenciou os milagres na minha vida e na sua vida também. Amém. Naquele dia, o que eu gostaria era de dar uma oferta para alguém muito rico. E ele falou assim: eu vou comprar R$40 mil na sua mão. Isso era o que eu queria. Mas o que eu necessitava era de apenas R$40. Queridos, Deus não vai te dar tudo o que você quer, mas Ele já providenciou tudo o que você necessita. Ele permite que às vezes você chegue ao limite para que a sua fé seja provada e atestada. Mas nessa manhã precisa ficar bem claro que nesse conflito entre Cristo e Satanás, Jesus tem um melhor. Satanás quer enganar você. Satanás quer colocar no seu coração que ainda você não está pronto. Satanás quer colocar no seu coração que você não pode tomar a decisão, que você não vai conseguir cumprir e honrar. Mas Cristo Jesus vai conseguir te dar a vitória. Por isso, irmão Paloma, eu falo sem medo de errar: Cristo tem o melhor para o Senhor, irmão Paloma. Sim, tenho certeza disso. Amém. Convicção disso. Louvado seja Deus. Amigo jovem, adolescente, Deus tem o melhor para você também. Tem o melhor para você em Jesus Cristo. Amiga Ana Paula, eu não tenho dúvidas, Cristo tem o melhor para você. Minha conterrânea Eliana, não é Helena, Eliana, Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família. Querida igreja de Pederneiras, Deus tem o melhor para vocês. Mas o problema não é que Deus tem o melhor para nós, não, isso é a solução. O problema é a nossa decisão diante do melhor de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem a melhor comida para nós, Deus tem a melhor leitura para nós, Deus tem o melhor reservado para mim e para a sua vida. O problema não é esse. O problema é a decisão que nós tomamos diante daquilo que Deus nos oferece. Porque Deus nos oferece a verdadeira vida e a vida em abundância, mas nós rejeitamos aquilo que Deus nos oferece e aceitamos a proposta do inimigo. Por vezes eu conheço pessoas que infelizmente têm ouvido ao inimigo de Deus e têm rejeitado aquilo que Deus orienta. Mas nessa manhã, em nome de Jesus, as algemas serão quebradas na sua vida, amém? Nessa manhã, o poder de Deus, o cordeiro que foi morto, ele vai te dar a vitória, amém? Mas para que a vitória seja concreta na sua vida, você precisa entregar tudo nas mãos dele. Eu pergunto nessa manhã: quantos querem passar pelo vale da decisão? Quantos querem passar pelo vale da aprovação? Quantos querem vencer ao lado de Cristo? Convidar Jesus para fazer tudo que você vai fazer no seu dia a dia. Quem quer em meio aos problemas glorificar o nome do Senhor?
Quem quer fazer tudo que Cristo orienta na sua vida, e quem quer usufruir o melhor de Deus, levanta a mão, fique em pé e vamos louvar o nome do Senhor. Queridos, nós temos mais um louvor nesse momento, proclamando a vitória de Cristo Jesus. Que você louve, e que você ore, e que você adore o nosso Cordeiro, o nosso Deus eterno. Vamos cantar junto? Foi na cruz, em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri e prazer sinto agora em sua.
e queria colocar um ponto final na dor e no sofrimento que ela estava enfrentando. Ela tinha contado isso para a sua psicóloga, e a sua psicóloga pediu aquele chumbinho, mas ela não tinha entregado para ela. E durante aquela semana, durante cada louvor, durante cada oração, durante cada mensagem, o Espírito Santo foi vivificando a alegria de viver na vida dela. Amém. E na carta ela diz: Danilo, essa semana eu decido mais uma vez viver para Cristo, e eu quero dar vida, e a vida em abundância que só o poder de Deus vai me dar, e eu não vou mais tomar esse chumbinho, e eu estou entregando ele para você. Será que tem algo que você gostaria de também, nesse final de semana de oração, entregar para Cristo? Alguma decisão, algo que o Espírito Santo tem te incomodado, e você entende que chegou o momento? Queridos, coloque tudo perante o altar do Senhor, e o milagre acontece. Amém. Uma vez eu estive sentado nos bancos da igreja. Eu era um jovem, embora ainda seja um pouquinho jovem, né? Estou na transição. E eu fui assistir um batismo. E o pastor fez um apelo: aqueles que querem se preparar para o próximo batismo, se coloquem de pé, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. O Espírito Santo me incomodava a se levantar lá na frente. O Espírito Santo falava comigo. E eu falei: por que não ir lá? Eu não sei quando eu vou tomar essa decisão, mas eu quero decidir colocar nas mãos de Deus. E eu levantei e fui lá na frente. E nunca mais o Espírito cessou de falar comigo. Amém. Até o dia em que eu desci nas águas. Existe algo na sua vida hoje que você queria colocar, que você gostaria de colocar aqui no altar de Deus? Existe alguma decisão? Existe algo que às vezes incomoda você? Existe algo que você gostaria de definitivamente solicitar o auxílio de Cristo para você vencer o desânimo, vencer o medo de decidir seu lado de Cristo? Tem alguém aqui nessa manhã que quer vir aqui diante do Senhor e entregar aqui no altar dele? Nesse momento eu convido você. Existe alguém que gostaria? Pode vir, não tenha medo. O Espírito do Senhor faz milagres, e nessa manhã aqui é o simbolismo do altar do Senhor, e Ele quer colocar de uma vez por todas a vitória em você. E nós temos a primeira corajosa nessa manhã que está aqui, vindo simbolicamente no altar do Senhor, entregar-se por completo. Tem mais alguém que tem algo no alto de sua vida? Ou tem algo na sua vida, uma luta, algo que você gostaria de vivenciar, a ação de Cristo? Pode vir, fica aqui na frente. Venha você também, louvado seja Deus. Quer vir, amigo? Pode vir, está tranquilo? Louvado seja Deus. Amém, Gabriel. Não existe idade para vir perante o altar do Senhor. Amém, Ana Clara. Fechar os olhos. Nós iremos orar e interceder por essas pessoas aqui no altar de Deus. Querido Deus e eterno Pai, a tua igreja, Senhor, de pé, primeiramente entregando tudo em tuas mãos, decidindo viver pelo poder da sua palavra, querendo que o Senhor participe em todos os momentos na vida deles. Mas aqui tem um grupo especial que algo tem incomodado talvez a sua mente, o seu coração. São decisões talvez que precisam ser tomadas, talvez seja algo que precise romper, deixar de ser feito. E humanamente nós não temos condições de vencer essa inclinação ao mal, mas pelo poder de Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez, pela atuação do Seu Espírito, o Senhor nos concede a vitória. E nessa manhã, Senhor, diante do Teu altar, existem pessoas aqui lutando, e quer que o Senhor lute ao lado delas, e que o Senhor conceda a vitória. Querido Deus, humanamente falando, é impossível para nós, mas as impossibilidades humanas são possíveis diante do Senhor. Então que nessa manhã o Senhor opere milagres poderosos aqui, simbolicamente representando esse altar. E também que o Senhor nos leve em paz para casa, e que o Senhor nos traga novamente para a programação de hoje à tarde. Nós te suplicamos essas bênçãos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.